A história de Zeus em God of War. Antes de Kratos existir, antes mesmo dos deuses do Olimpo reinarem sobre o mundo, houve uma guerra. Uma guerra entre os titãs e os deuses. E no centro dessa guerra estava ele, Zeus, o rei dos deuses, o Senhor dos céus. E no fim, o maior inimigo do próprio filho. Parte 1. A ascensão de Zeus. Zeus nasceu de Cronos e Reia, um dos 6 filhos dos titãs. Seu destino quase foi selado antes mesmo de nascer. Cronos, temendo ser destronado por seus próprios filhos, devorava cada um deles. Mas Reia o escondeu, trocando o bebê por uma pedra. E assim, Zeus cresceu em segredo, esperando o momento de libertar seus irmãos e por fim ao reinado de terror de seu pai. Quando chegou a hora, Zeus liderou os deuses contra os titãs. A grande guerra começou, e o jovem deus, com o poder dos relâmpagos, finalmente derrotou Cronos. Assim, os deuses ergueram o Olimpo, e Zeus se tornou o rei absoluto. Parte 2. O pai do Olimpo e o medo do destino. Mas mesmo com todo o poder do mundo, Zeus começou a temer o mesmo destino de seu pai. O medo de ser traído, de ser derrubado, o consumia. Esse medo cresceu ainda mais quando ele criou os humanos, e entre eles surgiu um guerreiro que mudaria tudo: Kratos. Kratos era um espartano brutal, devoto dos deuses e que servia fielmente a Zeus. Mas quando o guerreiro começou a crescer em poder, o rei dos deuses viu nele algo que o aterrorizou: o mesmo poder que poderia um dia destruí-lo. Parte 3. A traição e o nascimento do fantasma de Esparta. Durante a guerra contra os bárbaros, Zeus apareceu a Kratos disfarçado de águia e lhe deu a lâmina de Zeus. Com esse poder, Kratos venceu, mas o preço foi sua alma. Mais tarde, Zeus o traiu abertamente. Temendo que Kratos se tornasse um novo inimigo dos deuses, Zeus o matou, drenando todo o seu poder e o lançando ao mundo dos mortos. Mas essa foi a maior falha de Zeus, porque Kratos voltou. A partir daí, pai e filho se tornaram inimigos mortais. Kratos destruiu deuses, titãs e tudo o que cruzava seu caminho, tudo por uma única coisa: vingança. Parte 4. A queda de Zeus. No clímax de God of War 3, Kratos finalmente confronta Zeus no coração do Olimpo. O confronto não é apenas físico, é simbólico. O filho mata o pai. O ciclo se repete. Zeus representa o poder absoluto corrompido pelo medo. Kratos, a ira do homem contra o próprio destino. E no fim, após uma luta devastadora, Kratos mata Zeus com as próprias mãos. A escuridão toma conta do mundo e o Olimpo cai. Parte 5. O legado. Mas mesmo morto, o fantasma de Zeus ainda assombra Kratos. Em God of War 2018, vemos o peso desse passado. Kratos tenta ensinar o seu filho Atreus
a não repetir os erros que ele e Zeus cometeram. O ciclo de ódio e vingança pode finalmente se quebrar se o filho aprender a ser diferente do que o pai. Zeus pode ter caído, mas a sua sombra ainda vive, como um lembrete de que até os deuses temem seu próprio destino. Zeus, o deus dos deuses, o pai do Olimpo, o criador e o destruidor do próprio legado. E no fim, apenas uma verdade permanece: nenhum deus está acima da fúria de um homem traído.